Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 19 de setembro de 2012. Tivemos hoje um pregão bastante difícil, muito volátil. A gente teve uma abertura até surpreendente com o pregão trabalhando em alta, nosso índice pelo menos trabalhando em alta, vários ativos aí desenvolvendo bem. E a gente avisou para vocês na sala, não acreditamos muito nessa alta, não achamos essa alta aí muito consistente porque a gente viu no dia, tá? Mostramos inclusive a figura do teste do topo, que a gente acreditava que era o movimento, e realmente, pelo menos até o fim deste pregão, isso se confirmou. Nós tivemos aí então um teste de topo no nosso IBOV, e agora estamos a caminho de montar um pivô de baixa, rompimento de linha média, enfim, e a gente pode engatar aí uma possível correção. Isso pode ser bastante interessante, acho que é exatamente isso que a gente precisa para conseguir fazer movimentos interessantes no mercado, para conseguir novas entradas, para conseguir, enfim, montar novas posições. Dá para pensar em operações vendidas, dá para pensar em novas compras, enfim, abre um monte de possibilidades essas possíveis correções do índice que a gente está aguardando. Então não é um movimento necessariamente ruim, eu acho que é dentro do esperado, e se a gente conseguir fazer esse movimento, com certeza vai abrir excelentes oportunidades, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo minha tela, Ibovespa diário. Como eu disse, tivemos um movimento bastante estranho. Deixa eu colocar aqui no intraday. Vocês podem visualizar que a gente teve aqui um início de pregão forte, rompendo aqui a máxima do dia de ontem, que era 62,131. Então rompemos, corrigimos e fomos lá fazer nova máxima do dia. Então muito forte o nosso Ibov no começo do pregão, e depois a gente foi lá fazer mínima do dia e testar também a mínima de ontem, tá? Então, movimento bastante estranho, muito difícil de se posicionar. A gente aguardava um movimento de correção, uma vez que o Ibov continua esticado, e tivemos então esse movimento estranho. Mas se vocês observarem pelos 60 minutos, vocês podem visualizar que a gente teve aqui um topo, exatamente aqui neste ponto. Corrigimos nas médias, tentamos subir de novo e agora estamos próximos de montar aqui um pivô de baixa. Se a gente perder amanhã, então, 61.446, que é a máxima de ontem, na verdade, a mínima de ontem, a gente pode ir lá testar a região dos 60 mil pontos, tá? Que é o próximo objetivo do Ibov, seria mais ou menos a região aqui das médias, tá? Então acho que se isso acontecer deve ser bem legal, a gente pode operar na venda, já estamos operando na venda na verdade, e a gente pode ter excelentes operações vendidas, depois novas operações compradas, enfim, acho que pode ficar bem legal o movimento aí para os próximos dias, se a gente conseguir engatar aí na possível correção, tá? O mercado americano, índice Dow Jones, também traçando mais ou menos aí o mesmo movimento. Então a gente tem a máxima, correção no 60, teste de topo, e tivemos aqui no fim do pregão a primeira indicação de que uma falha de topo pode acontecer. Se ele perder então amanhã 13.517, que é a mínima de ontem, deve corrigir para o possível alvo região de 13.339,70, que por coincidência é a região das médias e também é o topo anterior do ano, tá? Desculpa. Acho que pode ser, então, bastante interessante aí também, se o mercado americano fizer essa correção. Na verdade, se ele perder a mínima de hoje, que é 13.557, já deve engatar aí uma possível correção. Acho que pode ficar legal para a gente pensar em operações vendidas, tá? O dia de hoje foi bastante complicado, como eu mostrei para vocês. Tivemos pouquíssimas operações. Na parte da tarde, a gente estava esperando o rompimento da mínima, não aconteceu. Acabamos ficando trabalhando aí durante boa parte do dia dentro da enrolação. E nós montamos apenas uma posiçãozinha de swing trade, que foi a Petrobras, tá? Então a gente aproveitou aqui esse movimento extremamente volátil da abertura. Ela fez mínima em relação ao dia de ontem. Observem aqui no diário, ela está bastante esticada, estava bastante esticada, ainda está. A gente perdeu aqui, quando perdeu esses R$23,
ela corrigiu muito forte e a gente aproveitou esse movimento de volatilidade dela para montar uma operação. Fizemos uma venda aqui nos R$ 23,22, tá? Fizemos a venda aqui no 23,18, gerenciamos 70% da posição imediatamente aqui no 23,18 e o nosso preço médio ficou lá em 23,31. Então colocamos o stop aqui no 23,30 e seguimos com a operação ao longo do dia, não estopamos e mantivemos a posição vendida, tá? Então estamos vendidos em diário na Petro, vamos alugar o papel e ficar vendido aí. Preço médio de venda 23,31, já considerando a venda e o gerenciamento de risco, ficamos aí a 23,31. Então vamos colocar o stop aí na máxima do dia de hoje, que é aqui 23,34, e vamos tentar seguir com essa posição aí. Objetivo R$ 22,00, tá? Região aqui das médias. Se vier até essa região, a gente deve zerar, deve liquidar essa posição da Petrobras, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha na agenda para amanhã, então. Vou colocar para vocês aqui. Exatamente. Nós temos para amanhã, dia 20, uma agenda bastante pesada, uma agenda bastante carregada, sendo divulgado aí às 9h30 Initial Claims, quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, às 11 horas 10 índices já divulgados no país, um relatório que compreende 10 índices já divulgados no país e que resumem a situação da economia americana. E nós temos também aqui às 11 horas a atividade industrial da região de Filadélfia, nos Estados Unidos, tá? Temos também na União Europeia sendo divulgadas algumas notícias aí ao longo da madrugada, às 5 da manhã. Nível de atividade de manufatura na Europa, também às 5 nós temos aqui atividade de serviços. Às 11 horas nós temos nível de confiança do consumidor na zona do euro. A Alemanha também, algumas notícias importantes sendo divulgadas aí, o preço ao produtor, a atividade econômica no setor de serviços, enfim, manufatura, tem vários indicadores importantes que vão ser divulgados neste pregão de amanhã, e eu acho que pode ser um pregão bastante movimentado, a gente pode conseguir excelentes operações, tá? Bom, então vamos às recomendações. Nós temos aí para venda, iniciando com BVMF3, tá? Então está aqui a BVMF, observem que ela chegou a romper a máxima de ontem, depois voltou tudo, deixou aqui um grande invertido, fechou na mínima, quase rompeu a mínima de ontem. Se perder esses 12,80, ela fica interessante. Possível alvo, região aqui dos 12,23, tá? Então essa é a BVMF3, perdão. A gente está recomendando venda nela em função do afastamento em relação às médias e do grande invertido que ela deixou aqui no dia de hoje, tá? Então, perdendo aí os 12,80, algo lá nos 12,23. Além da BVMF, nós temos também a Suzano, a SUSB5, então também interessante aqui a Suzano. Também está bastante afastada aqui em relação às médias, deixou um grande invertido. Se perder esses 5,50, ela pode ficar legal. Possível alvo aqui para a Suzano, primeiramente região aqui dos R$5, tá? Que é também a região das médias móveis, acho que pode ser também uma boa posição na Suzano. Mesma estratégia, afastada em relação às médias, deixou um grande invertido, se der um sinal de venda, a gente pode fazer uma tentativa, montar uma operação aí. Além da Suzano, nós temos também a própria Petrobras, que eu já mostrei para vocês, que ficou muito bonita. Então, para amanhã ela pode dar mais uma venda, quem não pegou o swing de hoje, foi difícil, foi uma operação, como a gente costuma chamar, foi um Bin Laden, uma operação bastante arriscada, mas acabou dando certo, a posição é pequena. E para amanhã, então, se ela perder esses 22,65, ela pode continuar interessante, objetivo lá na região dos R$22, tá? 22,02. Esta é a Petrobras, o código dela Petro4. Mesma estratégia dos outros, longe das médias, deixou um grande invertido, aqui já confirmou, volume acima da média, então uma boa venda aí na Petrobras, para amanhã também se perder 22,65. Cuidado com correções no início do pregão mais especificamente. Temos aí também a Braskem, BRKM5, também mesma estratégia, a Braskem está esticada, vem de uma alta muito forte,
Deixou aqui ontem, perdão, na segunda-feira, uma queda forte, hoje acabou enrolando e para amanhã, se perder a mínima de ontem, que é 15,74, ela pode continuar desenvolvendo. Possíveis alvos 15,50, depois 15,29, finalmente 15,17 e 15 reais. Tá? Então vamos arredondar aqui para os 15 reais. Esta então é a Braskem, código dela BRKM5, mesma estratégia que os outros ativos, afastado das médias, dando sinal de venda. Além dessas recomendações que são específicas para day trade, tem algumas recomendações para swing trade que a gente vai tentar fazer entrada por day trade, tá? Então vou mostrar para vocês, mas são operações para swing trade. Por que eu falo isso? Em função da liquidez desses ativos. São ativos que apresentam pouca liquidez ou liquidez abaixo do que a gente precisa para operar day trade forte. Então é possível uma entrada, só que a gente vai tentar fazer uma entrada no day trade para montar uma posição de swing, como a gente fez na Petro hoje. Então são as elétricas, iniciando aí com CEMIG 4, tá? Bem interessante a CEMIG, corrigiu um pouco, deixou aqui um grande invertido. Se por acaso perder 27,56, dá para tentar fazer uma venda nela. Primeiro objetivo, 26,25, depois o fundo anterior, 24,28. Por que entrada só por day trade? Porque isso aqui pode ser apenas um teste de fundo e ela pode voltar a subir para vir tentar buscar as médias aqui, ou essa região das médias pelo menos. Tá? Então é uma operação bastante arriscada para montar uma posição seca. Para fazer uma operação em day trade, se ela perder a mínima, montar aí um rompimento interessante, a gente pode utilizar as técnicas de day trade que permitem a montagem e o gerenciamento desse tipo de operação e, se der certo, fazer um preço médio e levar para swing trade. Tá? Além da CEMIG, temos também a CESP6, mesma condição, veio lá de baixo, corrigiu e está próximo de dar um sinal de venda se perder 20,84. Alvo R$20, depois 19,10. Não tem liquidez suficiente para day trade, o book é muito vazio, mas dá para tentar montar uma posição de swing, de day trade para ficar para swing. Então com uma mão compatível aí com o swing trade, tá? Além da CESP, temos também a transmissão Paulista TR-PL4. Também possibilidade de montar uma posição de swing, se perder os 33,60, com o objetivo aqui na mínima, lá na região dos 27,15. Cuidado! Mais uma vez, o ativo não tem liquidez para day trade. A gente vai fazer uma entrada em day trade para montar uma posição de swing trade. Tá? Então tomem cuidado, a mão é pequena, a lógica é diferente. Tá? A gente pode tirar mais dúvidas amanhã ao longo do pregão lá no nosso curso ao vivo. E temos também a Tractebel, a TBLE3. Então está aqui. Também aí interessante a Tractebel, vem de nova mínima, corrigiu nas médias. E se perder aqui esses 32,24, ela pode voltar a ceder. Primeiro objetivo aqui em 31,60, depois lá na mínima, lá nos 29,22. Mais uma vez, cuidado, é uma operação de swing trade. A gente está recomendando uma entrada por day trade, tá ok? Essa a estratégia. Então é isso aí que a gente tem para o dia. Na BMF não tem nada interessante, está tudo mais ou menos enrolado. E é isso que a gente visualiza para amanhã na venda, tá? Temos apenas uma única compra, que é uma compra em Gol. Tá? O ativo estava bastante forte no pregão de hoje, apesar do volume apenas na média, 3,46 de alta. E para amanhã, se romper 11,49, objetivo aqui em 11,59, depois nós temos mais alguns alvos, 11,73, depois nós temos 11,78, enfim. E finalmente nós temos lá a região dos R$12, tá? Então esta é a Gol, código dela Gol4, rompendo aí 11,49, alvo em 11,59, depois lá nos R$12. A estratégia que a gente está usando, a recomendação é em função da montagem de mais um pivô de alta, uma nova máxima, que deve renovar a tendência e pode trazer aí um bom ponto de entrada, ok? Então é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar para vocês. A gente espera que o pregão de amanhã seja um pouco mais simples do que o pregão de hoje. Foi muito difícil, muito enrolado, extremamente volátil, como sempre complicando aí a nossa vida, complicando as nossas operações, tá? Mas amanhã estaremos novamente aqui a partir das 10 horas da manhã, são todos nossos convidados.
Vocês podem fazer um teste gratuito aqui no nosso curso, só acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, fazer o seu cadastro, que a nossa equipe vai liberar para vocês aí 7 dias para vocês conhecerem gratuitamente todos os nossos serviços, nosso curso, enfim, com certeza que vocês vão gostar. Então, um grande abraço, muito obrigado e até amanhã. A gente se vê lá no curso ao vivo pontualmente às 10 horas.